Então a nossa primeira aula de físico-química vai ser massa molar, que é na verdade de certa forma, uma revisão do que a gente estudou no primeiro ano. No primeiro ano a gente estuda conceito de mol e tal, e também calcula a massa molar no primeiro ano. O que a gente vai fazer agora é uma revisão. O que vem a ser massa molar? Massa molar, vou anotar aqui, é a massa de um mol. Ou seja, você estudou no primeiro ano que é mol. Então, é a massa de um mol de átomos ou moléculas. É a massa de um mol de átomos ou moléculas em gramas. Então, olha só, em gramas. Inicialmente a gente vai calcular a massa da molécula aqui a gente não tem uma situação de um átomo, mas poderia. E depois a gente passa para massa molar, que é muito simples, é só colocar em gramas. Vamos utilizar uma calculadora padrão. Essa é uma calculadora padrão, muito simples de utilizar, nada demais. E vamos lá. Então aqui eu tenho a molécula de H2, ou seja, a molécula do gás de hidrogênio. Quantos átomos de hidrogênio tenho nela? Tenho 2. Para isso eu preciso saber a massa do átomo de hidrogênio. E isso a gente vê na tabela periódica, mas eu já anotei algumas massas, olha só. São dados que é da tabela periódica. A massa do átomo de hidrogênio, uma unidade. Então, uma unidade de massa atômica. Esse U aqui é... O que é esse U? Esse U significa unidade unificada de massa atômica. Na tabela periódica tem lá dos 118 elementos, aqui eu peguei só os que eu vou precisar. Hidrogênio, uma unidade. Então, como é que ficaria aqui? Eu tenho 2 átomos de hidrogênio, então vamos puxar aqui 2. A gente viu que a massa dele é massa de um átomo de hidrogênio, uma unidade só. Então, 2 vezes 1, 2 unidades. Isso fica sendo a massa da molécula. Então, 2 unidades é a massa da molécula. Massa molecular. Mas nós queremos calcular a massa molar. Como fazer então? A massa molar, MM, vai ser o mesmo 2, só que em gramas. Porque a massa molar tem que ser em gramas. Então, é só você calcular a massa da molécula. Se for do átomo, não precisa, por exemplo. Hidrogênio, um átomo de hidrogênio, uma unidade. Se for 1 mol, 1 grama. Um átomo de oxigênio, 16 unidades. 1 mol de oxigênio, 16 gramas. Então já vai direto. Um átomo de cálcio, 40 unidades. 1 mol de átomos de cálcio, 40 gramas. É só passar para gramas. Então aqui eu tenho a massa molar da molécula de hidrogênio,
ou seja, do gás hidrogênio, é 2 gramas. Vamos ver o caso do H2O. Tem que ver os números implícitos. Agora já começa a aparecer número implícito, porque esse númerozinho aqui, vocês lembram que ele é a atomicidade, né? A atomicidade. Mas, e quando não tem? E quando não aparece o número? Quando não aparece, é 1. Então, é implícito, invisível. A gente utiliza se fala dessa maneira informal. E faz a mesma coisa. Aqui eu tenho 1 vezes a massa do oxigênio. A massa do oxigênio aqui nos nossos dados de massa atômica, 16 unidades, é só repetir. Então, 1 vezes 16, 16. Aqui eu tenho 2, puxa, vezes. A gente já viu que a massa do hidrogênio é 1, 2 vezes 1. Vamos colocar aqui 0,2. 0,2. 6 mais 2, 8. 1 mais 0, 1. 18 unidades. Eu já expliquei numa outra aula por que tem que colocar esse zero aqui. Eu já vou falar de novo. 18 unidades é a massa da molécula. Massa molecular. Então, essa aqui é a massa molecular. A massa molar, que é o MM, massa molar, o mesmo 18, só que em gramas, resolvido. Já teve algumas outras aulas que eu expliquei, mas isso bem mais para frente, né? Para quem está começando agora, não está sabendo. Por que colocar o 0,2? Porque alguma pessoa que ainda não está muito, assim, ainda não tem muitas manhas com os cálculos, pode cometer alguns erros. Quer ver? Digamos o cara quer somar 16 mais 2, aí ele pega e coloca o 2 bem aqui. Olha o que vai acontecer. Olha o resultado que daria. Errado? Não é verdade? Para não acontecer isso, então coloca-se da maneira correta. E qual é a maneira correta? Eu tenho aqui o meu 16. Eu tenho aqui, encosta o 2 lá no canto, o 2 aqui, e aqui eu tenho 0. Aí você soma, que vai dar certinho. A gente já somou aqui. 0,2. Por quê? Porque eu tenho 0 dezenas e 2 unidades. Isso é para não cometer o erro. Então, você encosta um número no canto direito. Encosta. Então, tem que encostar o número lá, o cantinho direito. Para não cometer esse erro. É um erro que pode acontecer. Continuando, pode acontecer situações. Veja que a gente ainda nem usou a calculadora. São todas moléculas pequenas, né? H2, que é a molécula do gás hidrogênio. H2O, a molécula da água. Que o nome correto é óxido de hidrogênio. E são cálculos simples. Pode acontecer de vir parêntese. Se tem parêntese, o que a gente faz? Tem que tirar o parêntese. E como que tira? Primeiramente vamos fazer aparecer os números implícitos. Então eu tenho, tem um implícito aqui, tem um implícito aqui e tem um implícito aqui. Já apareceram 3 uns, 3 números implícitos. O cálcio não está entre parênteses. Vamos só baixar ele. Então, baixou com um dele.
com o número 1 que ele tem. Ficou meio borrado, mas é o número 1. Temos que resolver o que está entre parênteses. Como que resolve? Multiplica o número de fora pelo de dentro. Então, 2 vezes 1 aqui do oxigênio, 2. 2 vezes 1 aqui do hidrogênio, 2 também. Tiramos do parêntese. Tirou do parêntese? Vamos agora, a gente já sabe que a massa do oxigênio é 16 unidades, porque fizemos aqui para H2O. E do hidrogênio a gente já viu que é 1. A massa não muda, né? A massa atômica não vai mudar. Está lá na tabela periódica dos 118 elementos químicos e não vai mudar. Se bem que para os últimos, né, do 112 para frente, ou do 110 para frente, provavelmente não tem uma massa muito bem definida, porque os cientistas ainda não conseguiram chegar a um cálculo mais preciso, mais definitivo da massa, porque tem que levar em conta os isótopos. E aí elas ainda estão em análise. Mas pelo menos 109 elementos químicos ali, você tem a massa bem definida. Por exemplo, o organessônio, que é o 118, ainda está mais ou menos em análise ali. Vamos colocar desse jeito aí. Não é nada que a gente tenha que se preocupar agora. E nem depois. Olha só. Hidrogênio. Puxou 2 vezes. A massa do hidrogênio a gente já viu que é 1. 2 vezes 1, 2. Vamos colocar o 0, 2. Oxigênio. 2 vezes. A gente já viu que a massa dele é 16. 2 vezes 16. 32. Cálcio. 1 vezes. Vamos pegar aqui o cálcio. A gente ainda não fez para o cálcio. 40. 1 vezes 40. 40 aqui, vamos somar todos, 2 mais 2, 4, 4, 3, 7, 74 unidades aqui, isso é a massa da molécula, a massa molar, vou colocar desse lado aqui, massa molar 74, só que em gramas, tranquilo. Isso aqui é o ferricianeto de sódio. Vê que tem até colchete no caso desse aqui. Vamos ver o que acontece com ele. Mesma situação. Primeiro caso é tirar o colchete. Então, sódio não está entre colchete. Vamos baixar do jeito que ele está aí. Baixou. Na3. O colchete, a gente tem que ver o seguinte, o que que tem aqui? Não tem nada? Quando não aparece é porque é o número 1 invisível. Aqui também, ó. Então ele vai multiplicar esse 6, ó, de fora pelo de dentro. E vai multiplicar esse 1 do ferro também, para sair do colchete. Então vamos lá. 1 vezes 1, 1. Aqui eu tenho CN, entre parênteses, 1 vezes 6, 6. Colchete saiu. Falta sair agora, parêntese. 1 invisível, 1 invisível, 1 implícito, né? A gente fala invisível, implícito. Mas aqui não está entre parênteses, vamos baixar do jeito que está. Aqui eu tenho Na3, Fe1, ou Fe, e multiplicando, como a gente já viu, o de fora pelo de dentro. Então o que acontece?
6 vezes 1 do carbono. 6 aqui. 6 vezes 1 do nitrogênio. 6 aqui. Tiramos colchetes, tiramos parênteses, ficou no padrão. Agora é só fazer. Aqui a gente ainda não viu nenhum desses elementos, então todos nos nossos dados de massa aqui. Sódio, 23 unidades. Ferro, 56 unidades. Carbono, 12 unidades. E nitrogênio, 14 unidades, a massa atômica de cada um. Então vamos lá. Aqui eu tenho 6 vezes a massa do nitrogênio, que é 14 unidades. Vou deixar assim. 6 vezes 14. Aqui eu tenho 6 vezes a massa do carbono, que é 12 unidades. 6 vezes 12. Aqui eu tenho ferro, um só, vezes a massa do ferro, que é 56. E aqui eu tenho sódio, 3 vezes a massa do sódio, que é 23. Então não precisamos mais da tabelinha aqui. 6 vezes 14, podemos fazer aqui do lado. Vamos fazer um cálculozinho à parte aqui então. Então nós temos 14 vezes 6, 6 vezes 4, 24, 6 vezes 1, 6 e 2, 8, 84 para cá. 6 vezes 12, 72. 1 vezes 56, 56. 3 vezes 23, 3 vezes 3, 9. 3 vezes 2, 6, 69. Tem que somar tudo agora. Nós temos 4 e 2. Opa. Nós temos 4 e 2, 6. 6 e 6, 12. 12 com 8, 12 com 9, desculpa. 21, sobe 2. Nós temos aqui 10, 17, 22, 28. 281 unidades. A nossa massa molar vai ficar o mesmo 281, só que em gramas. Só que em gramas. Como eu falei, a gente podia fazer na calculadora. Vamos ver como ficaria na calculadora? Esse último. Olha só como ficaria na calculadora. Utilizando a memória da calculadora. Eu tenho 3 vezes a massa do sódio, que é 23. Coloco na memória. Recomeça. Eu tenho 1 vezes a massa do ferro, que é 56. 1 vezes 56. Igual. Coloca na memória. Recomeça. Eu tenho 6 vezes a massa do carbono, que é 12. 6 vezes 12. Deu 72. Coloca na memória. Recomeça. Eu tenho 6 vezes a massa do nitrogênio, que é 14. Então 6 vezes 14. Coloca na memória, recomeça, puxa tudo que estava na memória agora. 281, ele foi somando. 281 gramas. Se quiser fazer também um outro caso aqui para confirmar do hidróxido de cálcio, né? Esse aqui é o ferricianeto de sódio. Hidróxido de cálcio. Que o jeito também dá para fazer, né? Essas aqui são maneiras rápidas que a gente está fazendo.
Você vê que eu tenho um oxigênio, entre parênteses, lá dentro, e um hidrogênio. O oxigênio pesa 16 unidades, mas o hidrogênio pesa 1 unidade. Deu 17. Só que entre parênteses, o parênteses está dizendo que eles repetem, são 2 vezes eles. Então eu vou ter que multiplicar por 2. Mais a massa do cálcio, que é 40. 40, como a gente viu bem aqui. Resultado, 74. É outra maneira de fazer também, utilizando a calculadora. E a gente vai utilizar mais para frente para outros cálculos. Esse é só o início, massa molar. É o início, é o primeiro tópico de físico-química. A gente vai ver, vai precisar muito, porque no primeiro tema, que a gente estuda soluções, a gente vai ter que saber calcular a massa molar. Então por aqui se encerra esse primeiro